Olá, eu sou a Célia Loureiro, sou autora de A Filha do Barão e também de dois romances mais modestos, o Demência e o Funeral da Nossa Mãe. Ultimamente tenho sido abordada a respeito da escrita porque várias pessoas têm vindo ter comigo a pedir alguns conselhos de escrita ou porque eu acabo sempre a dá-los mesmo que não me os peçam. Achei que nada melhor do que fazer este vídeo para partilhar convosco aquilo que eu considero os 10 mandamentos da escrita de um livro. O primeiro mandamento eu aprendi com o E tudo o vento levou. Quem diria que menos é mais se aprenderia com um livro que tem mais de 1000 páginas? O que acontece é que a Margaret Mitchell deixou claro que, para ela, cada cena tem de contar. Significa que não vale a pena perder tempo com grandes pensamentos filosóficos sobre a lua e o musgo e o limbo e a tecnologia, porque se não contribui nem para o desenvolvimento da personagem, nem para o desenvolvimento do enredo, mais vale cortar. Não adianta dispersar o leitor, não adianta dar palha para o leitor assimilar. Temos sim que dar-lhe, digamos, diferentes qualidades de bolota e o leitor tem que ir sabendo filtrar o que importa mais, o que importa menos, o que é crucial para a ação, o que não é, o que vai ter impacto no futuro e o que não vai. Porém, cada cena tem de contar. Não adianta encher chouriços. O segundo mandamento tem a ver com os advérbios de modo, ou constantemente, ou normalmente, ou antigamente, ou recentemente, ou deliberadamente, ironicamente, etc, 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 mente. Este livro que eu escrevi na glória dos meus 19 anos e que foi publicado em novembro de 2011 está pejado de advérbios de modo. Assim sendo, não se esqueçam que Mariana disse ironicamente, na realidade é Mariana disse com ironia. Mariana disse exacerbadamente, Mariana disse num tom exacerbado. Dar sempre prioridade ao substantivo e eliminar, trucidar todos os advérbios de modo que surjam e que sejam dispensáveis, porque 99% deles são. O mandamento número 3 tem a ver com um princípio que me foi ensinado pela Ana Filipa Ferreira. Show, don't tell. Significa o quê? Significa que sempre que queremos expressar uma emoção, sempre que queremos dar a entender que a consequência de uma ação foi o caos X ou Y, o que devemos fazer é trabalhar ao longo dessa ação. Não há qualquer necessidade de cimentar todo o chão, porque temos que dar um bocadinho de crédito ao nosso leitor, não podemos assumir que os leitores são burros ou que os leitores não nos conseguem acompanhar. Muitas vezes é até ao contrário, o leitor consegue distinguir uma nova faceta ou um novo prisma da situação que nós apresentamos no livro, que nem nós antecipámos. Portanto, o importante é expor os factos, mostrá-los e não perder-nos em 3, 4, 5 páginas a dizer que por ser sapateiro o senhor tem muitos calos nas mãos, ou por ser engraxador de sapatos o senhor anda sempre com graxa até aos cotovelos. Essa parte é a conclusão lógica que devemos deixar para o leitor. Na sequência lógica do menos é mais, vem o meu mandamento número 4. Dizer o que queremos com o mínimo de palavras possível. Isto é, limpar ao máximo a nossa escrita, bombardear o leitor com descrição, 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 é algo que eu também fiz muito no Demência e também no Funeral da Nossa Mãe, e que por isso estive sempre atenta às críticas dos leitores. Um autor não tem que se reinventar a 100% porque não está a agradar a todos os leitores a todos os níveis, mas pelo menos temos que ter atenção, depende daquilo que nós queremos ser como escritores e daquilo que nós queremos que seja recebido do outro lado. O quinto mandamento é o Don't state the obvious. Isto é algo que me irrita bastante como leitora também.
quando estamos a ler um livro e alguém nos diz que uma família inteira morreu num acidente, não há necessidade de dizer ou de repetir até a exaustão que a mãe ficou dilacerada, que a mãe perdeu o chão, que a mãe etc, etc, etc. Não há qualquer necessidade de dizer que quando a noite caiu ficou escuro, que quando o dia nasceu as pessoas levantaram-se. Mas isto para dizer que, na minha opinião, o papel do autor é o de estender a corda, dizer e o sol ameaçou romper, e a partir daí, tendo em conta as circunstâncias da ação que estamos a narrar, o leitor pode tirar a conclusão lógica de que em breve toda a gente estará a pé e vem, por exemplo, se for um mistério, digamos, aquele friozinho na barriga e agora o dia nasceu, significa que toda a gente vai se pôr a pé e que vão descobrir o bandido e vão desmascará-lo em flagrante e etc, etc. E eu própria gosto desse desafio, ou pelo menos que me deem a oportunidade de tirar uma conclusão, de agarrar a corda do outro lado e de chegar eu ao destino. E porque estamos a falar de escrita, não nos podemos esquecer dos erros ortográficos. Know your own language. Não é tão normal quanto isso, mas a verdade é que até hoje muita gente não sabe distinguir o A com acento agudo do A com acento grave, do A com H. O verbo haver, o trás, o atrás, o trazer, tudo isso ainda é uma grande confusão na cabeça de algumas pessoas. Para essas pessoas, o conselho que eu tenho a dar é muito simples. Leiam. Se lerem, vão cruzar-se com toda a espécie de vocabulário, com toda a espécie de verbos, de construção frásica, sobretudo se forem livros em português e de autores em quem possam confiar. Nesse caso, é uma aula de português com um entretenimento gratuito. Ok, os livros não são gratuitos, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E se querem começar a escrever, essa é a vossa matéria-prima. Não podem dar só luxo, e qualquer um de nós pode estar cansado e dar um pontapé na gramática de vez em quando, mas não podem dar só luxo de não saber distinguir o verbo haver de um de à vontade. Metáforas! Cá está o meu mandamento número 7. Não recorram a metáforas constantemente e, sobretudo, não recorram a metáforas se elas não forem geniais ou dignas de constarem no vosso texto. No meu funeral da nossa mãe, temos ali um campo minado de metáforas e o que é que acaba por acontecer? Acabamos por ouvir o leitor a dizer que não gostou da nossa metáfora sobre cloreto de sódio em vez de lágrima. Demorou algum tempo até eu concordar que realmente essas pessoas tinham razão, porque não dizer lágrima, há uma certa beleza no substantivo lágrima, porque dar a volta, mas pior do que isto, porque eu nem sequer sei se isto é bem uma metáfora ou não, pior do que isto é quando lemos a pessoa estava parada como uma estátua. Toquei no objeto e ardia como ferro incandescente. Saí para a rua e estava escuro como o breu. Uma metáfora só funciona se for realmente muito boa. Querem saber que mais? Eu queria dar-vos o exemplo de uma boa metáfora. Estava aqui, por exemplo, a folhear esta obra do Gabriel Garcia Marques, and you know what? Não encontrei nenhuma metáfora. Outra questão crítica que tem a ver com a parte técnica de escrever são os tempos verbais. Quando estava a estudar italiano, entendi que nós portugueses não fazemos nenhuma ideia do uso do condicional, pelo menos na oralidade. Quando dizemos eu podia ser rico, estamos a falar no pretérito imperfeito. Na realidade, queríamos dizer se, portanto, no campo do hipotético, eu poderia ser rico, mas não sou. E na escrita isto é imperdoável. Não podemos dizer eu podia ter passado a manhã toda à sua espera, mas decidi que ia pensar em mim primeiro. Não. Eu poderia, porque é no campo hipotético. Não aconteceu realmente. O condicional não é o único tempo verbal enguiçado. Muitas vezes começamos, ou eu vejo começarem frases com e agora que tinha começado a ser feliz, e entretanto, a meio da frase já mudámos outra vez para o pretérito imperfeito, mas viera a minha avó e exigir que eu largasse tudo, e depois no final acabamos no presente, mas eu faço o que eu quero. Está ali uma salganhada enorme.
Não podemos misturar o pretérito perfeito com o pretérito imperfeito, com o presente. E há outra coisa que eu também não gosto de ler, embora me pareça francamente errado, mas não sei se realmente está errado ou não, que é estarmos a narrar as coisas como um narrador ausente e sairmos com agora. Agora que finalmente enriquecera, eu acho que isto agora não existe porque nós estamos a narrar no presente. Eu penso que o correto seria, sei lá, qualquer coisa, contornar e logo quando enriquecera e no momento em que enriquecera e assim que enriquecera, qualquer coisa. Tudo menos agora. E chegamos ao 9. O 9 tem a ver com a naturalidade dos diálogos. Eu não gosto de Hemingway, porém, quando li Hemingway, neste caso Na Outra Margem, Por Entre as Árvores, se algo que eu me recordo é que haviam muitos diálogos nesse livro e eram até bastante naturais. Havia muita naturalidade no modo como uma personagem expunha uma ideia e a outra dissecava essa ideia e também no modo como os diálogos estavam articulados. Foi um dos elogios que eu recebi à minha escrita, saiu-me com alguma naturalidade, se calhar porque eu meto muito no lugar das personagens e a partir daí conseguem-se tirar reações muito espontâneas. Não acho boa ideia fazerem monólogos intermináveis e também não acho boa ideia que assumamos que as pessoas são gênios da palavra quando estamos a dialogar. O diálogo tem que ser um momento intermédio, digamos, ou equilíbrio perfeito entre aquilo que está correto literariamente e aquilo que é corrente na oralidade da nossa língua. Como eu já mencionei, a língua portuguesa está prenha de gafes e não podemos criar pessoas demasiado perfeitas a falar, porque soa falso, soa forçado e o que se procura num diálogo é que não tenhamos que analisá-lo, mas sim que possamos passar a vista sobre ele, simplesmente assimilando a interação entre as personagens. E last but not the least é dar tempo ao vosso enredo. Vocês criam um romance, criam uma história, não sei se é histórico, se é um livro de mistério, seja o que for, mas não criem conflito se vão resolvê-lo daí a 2 parágrafos. Pensem na saga do Harry Potter. Esta senhora, eu não sei se foi sempre intencionalmente, se não, mas a ser sempre intencionalmente é realmente um gênio, precisou de 7 livros para contar uma história. Há quem defenda, e realmente as provas apontam nesse sentido, que tudo está alinhavado desde o primeiro livro, ou seja, ela deu um corte na 3ª página do primeiro livro que só foi costurar na penúltima página do último livro. Isso ajuda a criar riqueza, a criar dimensão e também causa uma intriga muito mais rica. Não adianta estarmos a abrir um problema e a fechá-lo, por exemplo, capítulo a capítulo, cada capítulo é um problema como se fosse um episódio de uma série. É preciso dar tempo para que os problemas ou as dificuldades, os dilemas, se enraizem no leitor e depois, quando ele menos espera, ou então quando ele já muito por isso anseia, vamos resolver a situação mais à frente. Pelo menos é isso que eu tento fazer nos meus livros, abrir uma janela aqui, fechá-la ali e não dar assim um seguimento muito lógico, porque acho que isso também não tem um elemento muito desafiante para o leitor. E pronto, na minha opinião de escritora, mas sobretudo até de leitora, se bem que me estou a valer dos ensinamentos que obtive como escritora, mas como leitora é isto que eu procuro num livro. Que não sejam demasiado maçudos, que não ofendam, maçudos no sentido de repetitivos, que não ofendam a minha inteligência, que não tenham erros ortográficos, e até nas minhas publicações os encontramos. As vírgulas mereciam um capítulo à parte, porque há claramente um grande problema em colocar vírgulas neste país. Os tempos verbais, por favor, não confundam o leitor. Não façam parágrafos de 3 páginas, como eu fiz muito também no funeral da nossa mãe, e tantas outras coisas, por exemplo, sejam incisivos, vão diretos ao ponto, lembrem-se que menos é mais, e o mais importante será sempre a matéria-prima do vosso romance, que é a ideia-chave. O resto são modos de moldá-la.
Espero que tenham tido uma boa Páscoa, desejo-vos muitas felicidades e continuem por aí comigo, está bem?